Dentre todos os nomes no realismo mágico na literatura, o nome tem se destacado ao longo dos anos. Haruki Murakami, com a abordagem singular de criar emoções através de palavras, Murakami uniu tanto a música e a literatura em uma sinfonia tão única que é impossível não comparar o autor com um grande compositor de palavras. Com uma escrita que beira a perfeição apesar de sua simplicidade e ao mesmo tempo profundo em retratar os sentimentos humanos, Murakami transcende as fronteiras culturais e toca os corações de leitores ao redor do mundo. Além disso, as influências que moldaram o percurso literário de Murakami são tão diversas quanto intrigantes. De Dostoiévski a Fitzgerald, de Kafka a Carver, suas obras são permeadas por ecos de uma miríade de escritores e culturas. Ao longo de sua carreira, Murakami desenvolveu um estilo literário inconfundível, um mundo onde a realidade e a fantasia dançam em harmonia, onde gatos falam e músicas se tornam personagens. Para entender o enigma que é Murakami, é essencial mergulhar na complexa tapeçaria de sua vida e obra. Num Japão que emergia dos escombros da Segunda Guerra Mundial, sua infância em Kyoto, marcada pela presença de pais professores de literatura, já apontava para um destino literário singular e até um bar de jazz. Ao adentrar o mundo de Murakami, convidamos você a se perder em suas histórias, a explorar as camadas profundas de sua escrita e a desvendar os segredos por trás do homem que deu a vida a um universo literário tão extraordinário. Junte-se a nós nessa jornada de descoberta e encantamento, enquanto buscamos respostas para perguntas que envolvem a vida e a obra desse mestre das palavras. Quem é o homem por trás das palavras mágicas que cativaram audiências globais? Qual é a essência do estilo de escrita? Mas o que inspirou esse jovem a começar a escrever? E como sua cidade natal influenciou sua visão do mundo? Esse é o Literatopia, seu canal de curiosidades literárias. Haruki Murakami nasceu na cidade de Kyoto, Japão, em 1949, um momento delicado da história japonesa pós-Segunda Guerra Mundial. Entretanto, Kyoto permaneceu relativamente ilesa durante o conflito, preservando seu valor histórico e cultural. Murakami cresceu em um ambiente familiar singular, pois seus pais eram ambos professores de literatura, um legado que lançaria as bases de sua paixão pela escrita. Kyoto, com sua aura de cidade imperial que havia sido a capital do Japão por mais de um milênio, era um local onde as pessoas se consideravam especiais devido à rica história e tradição cultural. No entanto, essa atmosfera também foi marcada pela rigidez e tensão, atribuídas à reputação pomposa dos habitantes locais. O jovem Murakami ansiava escapar desse ambiente sufocante, uma sede de liberdade que mais tarde encontraria expressão em suas histórias. Desde cedo, Murakami se viu imerso na literatura ocidental, absorvendo as obras de autores americanos, russos e franceses, inspirados por gigantes da literatura e música ocidentais como Kafka, Dickens, Dostoiévski e Kerouac. Ele rapidamente se destacou como um jovem com gosto eclético. Essa fusão de influências literárias deu a ele uma visão única que mais tarde seria o cerne de seu estilo de escrita distintivo. Neste contexto intrigante, surgem as primeiras pistas sobre o que moldaria o talento literário de Murakami. Sua infância em Kyoto, com pais que eram professores de literatura, a paisagem cultural que o cercava e sua fuga para o mundo da literatura ocidental. Todos contribuíram para a criação de uma mente literária singular, uma mente que, com o tempo, daria vida às histórias que cativariam leitores em todo o mundo. Os primeiros passos de Murakami na jornada literária o levaram a caminhos inesperados e surpreendentes, marcando o início de uma carreira que conquistaria corações em todo o mundo. Murakami ingressou na Universidade de Waseda, em Tóquio, onde optou por estudar teatro. Esse período acadêmico proporcionaria a ele não apenas conhecimento teatral, mas também um espaço para explorar sua paixão pela literatura e sua inquietação criativa. Após a formatura, Murakami e sua esposa, Yoko, embarcaram em uma aventura inusitada. Abriram um bar de jazz em Tóquio chamado Peter Cat. Esse empreendimento, que pode parecer distante da literatura,
desempenhou um papel significativo em sua vida. Era um local onde músicos e amantes da arte se reuniam, um caldeirão de influências culturais que contribuíram para sua visão artística única. Ele e Yoko administravam o estabelecimento com paixão durante os anos de 1974 a 1981. No entanto, a mudança de destino para Murakami ocorreu de forma quase mística. Durante um jogo de beisebol, uma mensagem divina penetrou em sua consciência, instalando-o a seguir o caminho da escrita. Esse evento, um momento de epifania, desencadeou uma reviravolta em sua vida, impulsionou a abraçar sua verdadeira vocação. Foi assim, munido de papel e caneta, na mesma noite depois do jogo, ele começou a escrever. Todas as noites após fechar o bar, Murakami escrevia um pouco e assim foi nascendo o que ele chamou de ficção de cozinha, segundo as palavras do autor. Ao voltar do trabalho todas as noites, eu me sentava à mesa da cozinha e começava a escrever. As horas que antecediam o amanhecer eram praticamente as únicas em que eu tinha algum tempo livre. Durante 6 meses que se passaram, fui escrevendo Ouça a Canção do Vento. Consegui finalizar o primeiro rascunho exatamente quando a temporada de beisebol terminou. Em 79, apenas um ano após o encontro divino, Murakami publicou seu primeiro romance, Ouça a Canção do Vento. Esse livro inaugural, ambientado nas memórias de um verão selvagem dos anos 70, foi seu primeiro passo de uma jornada literária extraordinária que lançaria o autor do cenário literário japonês e internacional. Seu primeiro romance publicado na revista Gunzo em 1979 ganhou o prêmio Gunzo para novos escritores. Assim, com a combinação de educação teatral, a experiência única de gerenciar um bar de jazz e uma inspiração divina, Murakami embarcou em uma carreira literária, deixando uma marca indelével na literatura contemporânea. Os primeiros passos de Murakami no mundo literário foram marcados por uma trilogia que, embora menos conhecida do que suas obras posteriores, estabeleceu os alicerces de seu estilo literário distintivo. Essa trilogia, frequentemente chamada de Trilogia do Rato, composta por Ouça a Canção do Vento, Pinball 1973 e Caçando Carneiros, ofereceu uma visão inicial da habilidade de Murakami para criar narrativas fascinantes. O personagem que permeia esses 3 romances e que dá nome à trilogia é o misterioso rato. É uma figura enigmática que aparece em todas as 3 obras, ligando-as por meio de presença constante. Ele serve como um símbolo de inquietação e busca por significado na vida dos protagonistas, uma figura que transcende a realidade e muitas vezes é um catalisador para a ação. Essa trilogia inicial apresenta uma narrativa que, embora não tão elaborada quanto as obras posteriores de Murakami, já revelava sua habilidade para misturar o cotidiano com elementos surreais, criando um universo literário único. Ouça a Canção do Vento é uma lembrança de O Verão Selvagem dos anos 70. Pinball 1973 explora a obsessão de um homem por um pitbull, e Caçando Carneiros é uma espécie de história de detetives que segue uma busca por uma ovelha com uma marca de nascença. Com a trilogia do Rato, Murakami começou a traçar os contornos de seu estilo literário, que envolve a exploração de personagens complexos em busca de significado e a incorporação de elementos surreais que desafiam a realidade. Esses primeiros passos no mundo literário prepararam o terreno para as obras que o tornariam um dos escritores mais notáveis de sua geração. À medida que a carreira de Murakami se consolidava, ele lançava obras que conquistavam o público cada vez mais, enquanto ao mesmo tempo buscava refúgio da crescente fama e da agitação do Japão pós-moderno. Essa fase de sua vida e carreira é marcada por eventos que moldariam sua narrativa e influenciariam sua escrita. Em 87, Murakami publicou Norwegian Wood, uma obra que se tornaria um fenômeno literário. Esse romance narra a história de um jovem que reflete nostalgicamente sobre seus relacionamentos com 2 mulheres diferentes. O sucesso estrondoso do livro catapultou para a fama e a riqueza, tornando uma figura proeminente no cenário literário. No entanto, a crescente atenção e reconhecimento deixaram Murakami desconfortável. Em 86, ele fez uma escolha radical, fugiu do Japão em busca de tranquilidade na Europa e posteriormente na América. Esse período de autodescoberta e isolamento lhe permitiu explorar novos horizontes e refletir sobre seu trabalho de maneira mais profunda. Durante sua estadia no exterior, Murakami continuou a escrever
e em 95 publicou Crônicas do Pássaro da Corda. Esse romance é uma obra densa que aborda questões sociais reais, como crimes de guerras cometidos pelos japoneses na China, enquanto mantém elementos bizarros e surreais, como a busca por alguém desaparecido ou uma marca corporal com poderes especiais. Essa fase de sua carreira é marcada por uma dualidade interessante: o sucesso literário contrastado com o desejo de escapar do tumulto e da tensão excessiva. Com No Radiowood e O Pássaro da Corda, Murakami continuou a explorar a complexidade da condição humana, ao mesmo tempo que buscava sua própria jornada de autodescoberta em meio às mudanças do cenário. À medida que Murakami se consolidava sua posição como um dos maiores escritores contemporâneos, ele continuava a produzir uma série de obras intrigantes, mergulhando ainda mais fundo em sua narrativa única e seu estilo literário. Em Querida Sputnik, Murakami conduz os leitores por uma busca por uma pessoa desaparecida, enquanto explora temas de amor não realizado e a luta pela liberdade individual e a conformidade social. Grande parte da narrativa se passa fora do Japão, especialmente na Grécia, adicionando uma dimensão internacional à sua escrita. Em Kafka Beira-Mar, Murakami mergulha na psique de um adolescente chamada Kafka, que escapa de um pai tirânico, explorando temas de liberdade e identidade. Novamente, a obra apresenta elementos surreais, incluindo a habilidade do personagem principal de conversar com gatos. Em 1Q84, Murakami oferece uma narrativa complexa e intrigante que explora a existência de dois mundos paralelos em um culto religioso. Os personagens embarcam na jornada para descobrir o que é real e o que não é, e uma trama que se desenrola de maneira surpreendente. Em O Incolor Tsukuru Tazaki e seus anos de peregrinação, Murakami explora a história de um homem que deve confrontar seu passado e velhos amigos para entender o mistério de sua rejeição. Esse romance se tornou um best-seller em todo o mundo, embora Murakami pessoalmente o considere menos satisfatório do que suas outras obras. Em O Assassinato do Comendador, Murakami nos leva para o mundo da arte, acompanhando a jornada de um pintor que, após se divorciar de sua esposa, se muda para a casa de outro pintor. A narrativa se aprofunda na história de invasão japonesa na China e mescla questões sociopolíticas com elementos surrealistas, uma característica marcante na escrita de Murakami. Essas obras posteriores de Murakami continuam a explorar uma variedade de temas complexos, como identidade, liberdade, amor não realizado e a interação entre o indivíduo e a sociedade. Cada uma delas oferece uma visão única do mundo e do autor e contribui para uma reputação como um dos mais importantes escritores contemporâneos. O estilo de Murakami é tão singular quanto suas narrativas. Sua abordagem criativa e técnica é uma das principais razões por trás do seu sucesso global. Vamos explorar algumas das características marcantes de seu estilo e escrita. Música como inspiração. Uma das características distintivas do processo de escrita de Murakami é seu uso da música como fonte de inspiração. Ele é conhecido por escrever enquanto ouve música, e essa conexão entre literatura e música é evidente em seus romances. Em suas histórias, personagens frequentemente compartilham um profundo apreço pela música, e a trilha sonora é cuidadosamente escolhida para compreender o clima e a atmosfera da narrativa. Essa conexão entre palavras e músicas é uma das maneiras pelas quais Murakami cria uma experiência envolvente para os seus leitores. Combinação de influências ocidentais e japonesas. Murakami é hábil em mesclar influências literárias ocidentais e japonesas. Ele traduziu obras de autores como Raymond Chandler e J.D. Salinger para o japonês, absorvendo elementos da literatura americana em seu próprio estilo. Ao mesmo tempo, ele incorpora temas e sensibilidades japonesas, criando uma ponte cultural única em sua escrita. Essa fusão de influências cria um universo literário rico e multifacetado que ressoa tanto com leitores ocidentais quanto os japoneses. Murakami é conhecido por sua narrativa fluida. Ele tem o dom de conduzir os seus leitores por suas histórias, com uma prosa que flui suavemente, muitas vezes guiando através de eventos aparentemente cotidianos à medida que a trama se desenrola. Sua atenção aos detalhes é uma característica
distintiva de seu estilo, pois ele pinta quadros vívidos e ricos em atmosfera, transformando os leitores para os mundos em que cria. Além de manter uma escrita que para muitos pode ser loucura, Murakami é um ávido corredor, nadador e maratonista. Ele vê a corrida como ato de meditação ativa, uma forma de se conectar consigo mesmo e de explorar os recantos mais profundos da mente, da mesma forma que seus personagens embarcam em jornadas inferiores através de seus romances. Murakami encontra na corrida um espaço para refletir, ponderar e liberar sua criatividade. Correr, para ele, é um ato que exige disciplina, perseverança e foco, qualidades que também são essenciais na escrita. Esses elementos combinados fazem do estilo de Murakami uma experiência literária única. Sua capacidade de unir diferentes influências culturais e criativas é o que o torna um dos escritores mais celebrados de sua geração. Um tema recorrente nas obras de Murakami é a busca pelo individualismo e a fuga das restrições da cultura japonesa. Esse tema é profundamente enraizado em sua própria experiência e nas complexas dinâmicas socioculturais do Japão. Impacto das normas sociais e hierarquia. A cultura japonesa tradicional é influenciada pela filosofia confucionista, que promove uma estrutura social e hierárquica e a ênfase na conformidade. Isso pode criar pressões significativas sobre os indivíduos para se conformarem às expectativas sociais e familiares. Nos romances de Murakami, muitos personagens enfrentam os dilemas pessoais relacionados a essas normas sociais e buscam a forma de escapar ou se destacar. Sua escrita destaca as tensões entre o desejo da liberdade individual e a pressão de conformidade. É interessante notar que Murakami muitas vezes é visto como um escritor que se distancia das tradições japonesas, enquanto autores como Yasunari Kawabata e Yuki Mishima abordam temas profundamente enraizados na cultura e na história japonesas. Murakami tenta explorar questões mais universais e a criar mundos literários que transcendem as fronteiras culturais. Sua ênfase no individualismo e na fuga das normas sociais pode ser vista como uma resposta às tradições literárias japonesas, uma tentativa de definir um espaço próprio e singular na literatura contemporânea. A solidão é um tema recorrente e profundo explorado nas obras do escritor. Ele cria narrativas e personagens que muitas vezes se sentem desconectados do mundo ao seu redor, vivenciando uma forma peculiar de solidão. Murakami não apenas desafia as convenções narrativas tradicionais, mas também transcende fronteiras culturais, combina influências ocidentais e japonesas em uma síntese única. Seus personagens reservados e emocionalmente contidos, bem como seu estilo de escrita simplificado, revelam as complexidades da existência humana de maneira inesperada e profundamente comovente. O impacto duradouro de Murakami na literatura contemporânea é indiscutível. Sua capacidade de criar histórias que ressoam com uma ampla gama de leitores transcende barreiras culturais, com obras que não desafiam apenas expectativas, mas também convidam os leitores a explorar os recantos mais profundos de suas próprias emoções. Então, caro leitor, a aventura literária de Murakami o aguarda. Deixe nos comentários sobre qual livro do autor mais te emocionou. Se você conhece outros escritores, assim como ele, que lidam com a solidão, deixe sua dica, quem sabe ele também ganha uma história por aqui. Até a próxima!